Opa, Marcelo Neves aqui, e esse é o ValorCast, o seu podcast definitivo de produtos e inovação. Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do ValorCast. Aproveita para seguir o ValorCast no Spotify, na Apple, no Google e tantas outras ferramentas. Basta clicar aqui no botão seguir e sempre que um novo episódio for publicado, você receberá uma notificação. E nesse episódio de hoje, a gente vai falar muito de Product Operations. É isso mesmo. E o nosso convidado especial para esse episódio é o Cristiano Milfonte. Tudo certo, Cristiano? Opa, tudo certo, Marcelo? Olá, pessoal. Prazer estar aqui no canal para falar um pouco de ProDops. Eu chamo ProDops, mas tem vários nomes: Product Operations, Product Ops, ProDops. Eu prefiro abreviar para ProDops. Boa. Então vamos falar ProDops. Falei teu nome certo? Cristiano Milfonte? O T é mudo, mas tanto faz. Cristiano Milfon. Milfonte. Milfon. Perfeito, perfeito. Eu sempre erro o nome dos convidados, fica tranquilo. Muito bom, cara. Quem é Cristiano Milfon? Conta aí pra gente. Bom, super rápido do meu passado. Eu entrei na faculdade em 99. Eu já trabalhava como. Na época não tinha nenhum nome muito definido, mas é equivalente a um sysadmin. Entrei para aprender a programar, queria virar programador, não era tão fácil naquela época assim, não existia internet, né? 99 a gente aqui no Brasil era só um sonho, não existia banda larga, nada desse tipo. E eu trilhei ali os 10 primeiros anos da minha carreira sempre alternando ali numa posição de gestor e engenheiro técnico de desenvolvedor, principalmente desenvolvedor back-end. Depois eu ampliei para front, ganhei várias skills assim, em várias etapas do desenvolvimento, sempre para ter uma visão completa do desenvolvimento. E uma certa altura da minha vida eu guiei a minha carreira para produto. Mas eu comecei numa área de produto, quando a gente falava de produto, dentro daquele mundo de ágil, de XP, etc., lá para 2003, 2004, ele tinha uma vertente muito técnica naquela época. As pessoas que falavam de produto, todos eram técnicas. Não existia uma pessoa que veio do marketing para produto naquele momento, de vendas, era muito raro ainda. A maior parte eram pessoas que saíam da engenharia técnica. Aqui eu tenho 4 filhos, gente, desculpa, sempre vai uma foge, escapa aqui e aparece no quarto. E naquela época não tinha uma pessoa que vinha que não seja da área técnica em produto. Então eu naturalmente fui para um lado de produto, vindo desse mundo de agilidade, etc. E pulei para produto. Só que quando eu estava entrando num modelo de gestão de produto, tentando descobrir a fronteira entre a execução e a gestão, que é sempre uma arte, até hoje não aprendi, eu percebi que faltava muito um alinhamento. Ao longo do tempo, as pessoas de produtos, meus pares, etc., vinham de outras áreas que não eram técnicas e eu reparava neles a dificuldade muito alta em saber o que acontecia na gestão do produto deles. Isso eu não estou falando só da construção, no guia, para onde o produto iria. E aí até eu me enxerguei também cometendo os erros de estar numa discussão com o time de arquitetura, discutindo o nome de tópico Kafka. Não era meu papel estar ali nesse tipo de discussão. Eu conseguia reparar porque estavam os meus colegas do lado tentando discutir também como fazer uma operação de marketing com a área de marketing. Não era o papel deles ali. Então consegui me enxergar naquele ponto. E aí eu comecei a perceber isso por volta de 2019. Comecei a perceber em 2018, mas 2019 ficou muito claro para mim, numa posição de diretor de produtos digitais, onde eu não conseguia exercer produto, não conseguia fazer gestão de produto. O que eu precisava fazer era vestir o chapéu de líder de engenharia. Então, numa posição de produto, o meu produto, eu não sabia quais eram as fronteiras dele, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo na operação desse produto, como é que o meu cliente, o meu usuário estava sendo impactado na ponta. Eu estava cego em termos de observabilidade, eu não sei que números estão acontecendo ali
em várias camadas. Os números que o marketing apresentavam eram diferentes do que o comercial apresentava e pareciam um contraste. Assim, pareciam que não se batia a coisa. No final, o GMV, que é soberano, desmentia todos os números que eram apresentados. Então eu percebi, tem alguma coisa que está faltando. Nessa época eu comecei a ouvir o termo Product Operations. Comecei a ouvir esse termo lá fora. Não lembro agora qual foi a primeira fonte que eu ouvi, mas deixa eu entender o que é isso que essas pessoas estão fazendo. E comecei a perceber que era o que essas pessoas estavam fazendo era justamente essa liga, essa cola que estava faltando para mim entre eu realmente fazer a gestão do meu produto, eu controlar todas as jornadas que ele avança, que ele constrói, é colocado em produção e como ele opera, ao mesmo tempo que eu, por ser técnico, tinha uma facilidade de discutir nas áreas que os meus pares ou pessoas que respondiam para mim não teriam. Então, tá, não dá. A minha forma de atuar, ela não é escalável. Eu não consigo treinar o meu time em ser um engenheiro de software com, naquela época, 18 anos de experiência. Não tinha como. Então, tá faltando alguma coisa. O que é que do meu playbook, da minha forma de execução, eu consigo transformar num modelo, seja um framework, etc., que eu consiga colocar as pessoas para fazer. E é isso que eu venho experimentando já nos últimos 4 anos. Como é que eu crio uma forma onde as pessoas de produto saibam pedir ajuda. Essa é a verdade. Não é que elas têm que executar, porque se elas tiverem que executar, elas não serão pessoas de produto. Elas vão gastar energia, como eu gastei nessa época, fazendo um papel de engenharia. Eu tinha que sentar com o infra para discutir processo de operação básica. Quem seria acionado, como, qual formato. Se for para uma pessoa de produto fazer isso, executar, ela não faz as outras jornadas, porque por si só essa jornada de operação, ela sozinha é um mundo. Aí, observabilidade, quais camadas eu preciso observar? Então, eu venho trabalhando essa vertente de ProDops mais para a linha técnica do que, sei lá, para execução de produto, porque na minha visão, o Product Operations, o ProDops, é isso, não é gerir o produto. É como eu ajudo um gestor de produto a fazer seu papel, a fazer seu trabalho de forma eficiente, dar observabilidade para ele entender que as jornadas estão sendo cumpridas com seu rigor necessário, ou seja, é habilitar a gestão para ele. Essa é a minha visão de ProDops. Só que ProDops é um tema muito novo. E eu estou avançando aqui, você me corte, que eu vou falando aqui. Como é um tema que eu me empolgo, eu vou falando. ProDops é um tema muito novo. Eu gosto de falar que ProDops está no ano 2001 da agilidade. Não tem nenhum. Aliás, tem até um manifesto ProDops, eu vi dia desses aí, mas enfim, não tem mais aquele cenário para a gente ter manifesto, etc., como tinha naquela época. Mas em termos de cultura e literatura, por exemplo, não tem uma literatura consolidada. Não tem o Scrum do ProDops. Não tem o Safe do ProDops, que ainda vai demorar alguns anos. E eu estou trabalhando num formato disso. Como é que eu empacoto um modelo que ele seja científico, né, que ou seja reproduzível em qualquer ambiente, que as pessoas consigam executar. E por ser um tema híbrido, um tema produto já sofre disso, porque produto é um tema híbrido. Você precisa saber de tudo um pouco para gerir o produto, falando aqui só de produto digital. Fora toda uma literatura de 200 anos da literatura clássica de como gerir produto, físico, etc. Então, ProDops joga uma pimentinha a mais. Além de ser híbrido também, requer uma profundidade muito forte em como você opera a máquina. Para você entender o que é que está faltando, colocar as pessoas nos lugares certos, fazer os alinhamentos necessários. E aí a minha visão de ProDops é para resolver 2 problemas que são clássicos desde que eu comecei. E por vários papers e estudos recentes, continuam os piores problemas. Alinhamento entre TI e negócio, que é um calo para produto. E quando coloca produto, às vezes até piora, porque virou um triângulo. Né?
e aceleração da entrega. O problema do lead time é um problema que eu entrei na área, já tinha esse problema. A agilidade veio por causa desse problema de lead time. E a cultura de produto digital sofre muito em atingir o time to market, porque toda a estrutura das empresas tradicionais, principalmente, são para projetos que já estão validados, ou seja, puro downstream e grandes iniciativas de vários anos. A máquina é construída e pensada para isso. Então, o ProDops tem um campo muito fértil para trabalhar nos próximos anos. O que é ProDops? Habilitar a gestão de produtos digitais. E se habilitar é o que diferencia do executar, de fazer a gestão. Qual a fronteira disso? A gente está descobrindo ainda, porque tem muita pegadinha aí nesse meio. Muito bom. Como é que começou, Cristiano, essa história do ProDops? Qual é a história disso? Como é que começou esse conceito? Porque isso é tudo muito recente, você concorda? É interessante, porque assim, a história que eu acompanhei, produto digital nasceu ali dentro dos modelos ágeis, o casal Popovic ali do Lean, mais XP, Scrum trazendo a figura do Product Manager. As primeiras versões do Scrum ali nos anos 90, os primeiros trabalhos ali, fala Product Manager, não tinha nem dado esse nome de Product Owner. Então, a história começou a nascer muito misto ali entre engenharia, agilidade e produto. Ao longo do tempo foi adicionando vários elementos, marketing, negócio, aí veio growth, etc., va- vários conceitos atrelados a isso. E nos últimos anos a gente misturou muita coisa no mercado. Então tem modelo Spotify, Safe, tem uma série de estruturas ali que a gestão pura de produto digital, ela sofre muito em você demonstrar para a gestão das empresas o que é o produto. E a gestão entender que o negócio, quando você olha para o nativo digital, a empresa é o produto no nativo digital. A empresa é um produto. Então, a natureza dela para um nativo digital, você pega um Spotify, Quinto Andar, aqui um Nubank, ele tem um olhar um pouco diferente para quem está no C-Level ali, para quem está no board, etc. Porque ela olha empresa e produto como a mesma coisa. Quando você vai para todo o resto do mercado, que é simplesmente também as maiores do mundo, você tem a figura de produto entrando como mais uma peça para integrar o discurso, o acompanhamento do negócio. Então, existe uma separação natural entre produto e negócio, que no nativo essa separação não é tão clara quando tem, mas não é tão clara. É uma coisa só. Então, ao longo do tempo, essas empresas tentaram, as tradicionais, tentaram imitar um Spotify, tentaram imitar um Netflix, só que a natureza é diferente. Ela segue uma linha de negócio muito ancorada em projetos de sustentação, em várias mentalidades diferentes e modelos organizacionais que elas sentem já o peso de que está faltando alguma coisa. Por que é que a gente não consegue chegar lá? Tome transformação digital, mil invenções. Agora a transformação tem que ser dessa forma. E, enfim, uma coisa interessante nessa história mais recente. Ficou-se nítido uma necessidade que está faltando alguma coisa para habilitar uma boa gestão. A natureza é muito clara, um, um nativo digital é bastante diferente para uma empresa tradicional, mas o mais interessante, isso que mexeu um pouco comigo, é porque eu senti essa necessidade trabalhando num varejista, numa empresa que vende passagens, empresas muito tradicionais que sabem fazer muito bem o seu negócio. Tanto é que são bilionários, capital aberto, etc. Vai dizer que uma empresa dessa não sabe fazer negócio? Sabe fazer negócio. Só que quando vai para o digital, patina um pouquinho. Eu senti a necessidade lá. Só que ao longo da evolução desse termo ProDops, dos 5 anos para cá, quem começou a ativar as áreas e criar as áreas foram nativos digitais. Você vem aqui para o Brasil, quem é que tem área de ProDops? Praticamente nativo digital. Praticamente. Você vai para um Quinto Andar, você vai para um Nubank, XP, os caras nativos digital. Pô, mas eles não precisavam, não precisariam, entre aspas, porque eles nasceram digital, eles têm uma natureza diferente. Mas eles tiveram a necessidade também depois de um certo tamanho. Então, isso significa para mim uma coisa muito clara. Depois de um certo tamanho,
Os mesmos problemas que eu sentia lá num grande varejista, numa empresa de turismo, elas são idênticas, não importa qual maturidade de produto você tenha, porque alinhamento entre TI e negócio, acelerar as entregas, eles não depende só de você fazer uma boa gestão. O seu produto, você pode sonhar o melhor formato e modelo operacional possível. Ele vai ser limitado pela velocidade que a sua infraestrutura entrega. Como é que eu consigo fazer validação frequente de hipóteses? Eu tenho que fazer fake features, feature flag, testes A/B, vários experimentos. Se eu tenho um modelo de entrega que ele tem uma janela de deploy a cada 60 dias, 40 dias, isso é bastante comum no mercado, matei validação frequente de hipótese. Porque só vencer a Gmood é um sacrifício. Então, tem esse momento assim, falando de história, a coisa está acontecendo, a gente está vivendo, é o que eu falo, o começo ali da agilidade. 2001, 2002, em termos de produto, nós estamos ali. E as empresas estão tentando entender essas misturas de velocidade, de alinhamento com produto, agilidade, papapá. E falta um alinhamento muito forte entre as áreas. Não dá, para um modelo de produto, eu ter uma área de arquitetura definindo uma arquitetura sem entender os objetivos de negócio. A mesma coisa, não dá para sonhar em ter experimentos e objetivos de negócio sem entender a arquitetura que existe, as limitações e as viabilidades dela. Isso não está sendo feito hoje. Então é aí onde o ProDops entra. Então, em termos de história, parece uma bagunça, assim, todo mundo está tentando montar uma área e cada qual está tentando do seu jeito. Eu ouvi a primeira vez ProDops há 5 anos atrás. Até hoje, está muito recente também, mas não tem o Scrum do ProDops, não tem um framework, caixinha como o Scrum é. Então a coisa está em ebulição, é isso que eu consigo dizer. Assim. A gente já tem uma certa maturidade, quem está experimentando há mais tempo já tem um certo números, já tem um certo aprendizado, mas a coisa está muito nova e todo mundo já tem a necessidade, e eu acredito que já sentiu. Talvez não saiba o que é, mas já sabe que precisa. Eu curti muito quando você disse assim: as outras empresas ficam tentando copiar os nativos digitais. Então eles olham assim, poxa, o que está acontecendo numa Nubank, no iFood, no Spotify? Vamos copiar os modelos de gestão? E no caso de ProDops, isso está acontecendo. Eu vejo muita empresa não nativo digital tentando copiar. Só que nessa engenharia reversa de olhar e tentar replicar o modelo dentro da companhia, alguns problemas acontecem. Mas antes de te fazer uma pergunta meio polêmica aqui, daqui a pouco eu vou fazer, como é que você definiria, assim, legal, entendemos aqui o que é ProDops. Como que funciona o ProDops no dia a dia? E aí, nesse como funciona, a gente já vê no mercado gente dizendo, não, ProDops é pessoa, então você tem POPs, que é um profissional, pode ser área, pode ser um time. Como é que você vê isso, Cristiano? Assim, até por experiência de vir da cultura DevOps, lá atrás eu sofri a mesma coisa com DevOps. Quando a gente surgiu, DevOps surgiu, eu sou DevOps quando não existia esse termo, eu cuidava de aplicações em operação, então eu fazia dev e operação. Eu era responsável pelos dois lados, em alguns cenários que eu trabalhei lá atrás. Quando surgiu a consolidação de DevOps ali por volta de 2010, que já tinha o termo, etc., existia muito essa discussão. DevOps é cultura, não é cargo. Isso é uma bobagem extrema. Contabilidade já foi cultura. Teve que virar cargo há 300 anos. Ninguém vai questionar que uma empresa não precisa do contador ou contadores ou área de contabilidade. Então, eu vi isso em DevOps. DevOps é cultura. Tá, mas quem no dia a dia está lá configurando na pipeline no detalhe para instrumentar determinado pacote? Quem está instrumentando a observabilidade para verificar por que as métricas do módulo X não estão corretamente na dashboard? Quem está construindo a dashboard? Então, tem uma série de atividades que, mesmo que você saiba fazer, no dia a dia já houve a especialização. Não há tempo hábil
se você não tiver uma pessoa dedicada para fazer aquilo. Então, ProDops já tem que nascer com essa maturidade. Precisa de dedicação. Tem que ter. Aí a gente pode discutir aqui, qual o tamanho de área? O que é que eu tenho proposto? Aqui, hoje eu trabalho na Accenture, há quase 3 anos. Já tive a oportunidade aqui na Accenture, trabalho o tema e tenho a oportunidade de conversar e aplicar isso em diversas empresas, até porque cliente da Accenture, todo mundo é grande aqui, diversos canais diferentes, indústrias diferentes, né? Então, estou experimentando esses conceitos também e vendo o resultado na prática. Eu já nasço do seguinte aspecto: você precisa ter dedicação, gente dedicada. Assim como você tem DevOps, SRE e agilidade, tem que ter ProDops. Não pode entrar com romantismo agora. Isso era 20 anos atrás. Se vai ser área ou não, o que é que eu tenho proposto? Antes até de criar uma área, já que é algo muito novo, você não tem o safe do ProDops ainda. Então, antes de criar uma área, em pensar muito grande, vamos usar o próprio direcional de produto. Vamos fazer validação frequente de hipóteses do próprio ProDops. Cria um time, e esse time, eu tenho uma receitinha básica, uma pessoa de produto, um arquiteto, um engenheiro, SRE, etc. Mas, a maior parte das vezes é customizável. Em um cenário, por exemplo, eu indiquei para um cliente nosso, depois de fazer um assessment para eles, que o time deveria ser um engenheiro, uma analista analista, não, acho que era da coordenadora de uma QA, um engenheiro e uma pessoa de produto, para aquele time específico para eles começarem. Por quê? Porque aquela pessoa de QA era quem mais conhecia sobre o produto, é quem mais fazia já o alinhamento. Então, eu posso ditar uma regra aqui muito cômoda. Coloca um engenheiro, um arquiteto, um DevOps, uma pessoa de produto, um agilista, fecha um timinho e vão fazer. A maior parte das vezes não vai funcionar no cenário. Você tem que entender. Aí sim eu venho trazer um pouco do romantismo aqui. Aí trazendo a cultura do ProDops, as pessoas de produto têm que entender que elas não têm capacidade nem física de executar a gestão do produto. Ainda mais em um cenário que funcione de projeto de sustentação. Elas precisam de ajuda. Então esse é o primeiro ponto como cultura. As pessoas de produto entenderem que elas precisam de ajuda. Qual é essa ajuda? As pessoas de ProDops que ela vai dedicar ali, que ela vai colocar num time fixo, dedicado, para ajudá-la, elas vão primeiro mapear quais são as jornadas primeiro, mapear o que é o produto. Muitas vezes é uma value stream. Exemplo, vida real. Eu gestor de produto num grande varejista, eu estava com todo o digital comigo. Retira na loja, um grande tema. Retira, tinha um time dedicado com uma pessoa de produto. Mas retira não é um produto. Dentro daquele varejo, retira era um value stream. Ele não tinha fronteira. Eu juntei numa reunião uma vez quais eram as áreas com skin the game no tema retira em produto. Ou seja, se uma área não executasse o trabalho dela, algo não funcionaria. 56 pessoas dentro de uma sala, de 20 departamentos diferentes, mais de 20, eu não vou lembrar o nome, de pessoas que, se ela não fizesse um determinado papel, ação, o tema não funcionava. Então isso não é um produto, gente. É impossível. Isso é um value stream. Como é que eu coordeno um value stream? Então tem um adicional na gestão de produto digital aqui. Então esse mapeamento, esse entendimento é impossível hoje, a velocidade que nós temos, a complexidade, a fragmentação, que uma pessoa de produto consegue fazer, é humanamente impossível. Eu, diretor de uma área, eu montei 2 war rooms para mapear o meu produto de e-commerce, não consegui. Não consegui, porque era gigante, era super complexo. Qual era a fronteira do meu produto com o do outro diretor? Até hoje, duvido. Eu já não trabalho lá há muitos anos, 4 anos, sei lá. Eu acredito que eles não tenham isso, claro. Então, a própria peça, o que é o produto, é um trabalho do time de ProDops, ajudar a pessoa de produto a gerenciar. O que é o seu produto? Quando eu chego para fazer um assessment aqui na Accenture, a primeira pergunta que eu faço, qual é o seu produto? A pessoa chuta um tema, retira na loja. Tá, onde ele começa, onde ele termina? Cara, é impressionante. 100% das vezes não sabe, não tem esse mapa claro,
não ter esse mapa definido. Daí você puxa, quem são as pessoas que, se não executarem o seu trabalho, o seu produto morre na praia? Não sei. Todas elas são stakeholders, no fim das contas. A gente tem aquele nome muito ruim de cliente interno. Cara, isso não existe. Você tem cliente, que é quem compra e usa o seu produto. As pessoas internas são stakeholders, são membros do time. Você tem que ter isso muito claro. Então, o como esse time dedicado, ele vai começar eu trago o princípio da observabilidade, observability first. Eu trago a observabilidade primeiro. Primeiro você precisa saber o que é o seu produto, antes de você saber gerenciar. Você não vai gerenciar algo que você não conhece. Então, o primeiro trabalho do time de ProDops eu vou colocar uma camada de observabilidade cross, onde eu vou definir o que é a peça, o que é o produto. Ele começa aqui e termina aqui. Quais são os processos desse produto? Ele tem um processo de operação, que é o que importa, que é na mão do cliente final. Ele tem um processo, que é quem puxa o processo de delivery. A sua operação diz muito como você entrega. A partir da sua entrega, vai definir como você descobre. Não adianta. Eu posso pensar no discovery mais lindo, baseado em toda a literatura. É a forma de entrega que vai dizer se você consegue ou não fazê-lo. Então, eu inverto, como ProDops, eu inverto a mentalidade. Enquanto o gestor de produto ele vem pensando do discovery para a operação, nós olhamos da operação para o discovery e nós o completamos. Então, o time de ProDops ele vai primeiro observabilidade, o que é a peça, quais são os processos, quais são as jornadas, onde ele começa, onde ele termina. Cada jornada eu aprofundo. Quais são os cycle times dessa jornada? Ou seja, quais são os tempos que estão levando? Onde é que onde estão os gargalos? Então, o trabalho desse time de ProDops é fazer toda essa cobertura para apoiar, no primeiro momento, observar, no segundo momento, isso não é fase, né? É consequência. Primeiro momento, eu observo, identifico, monto um plano de melhoria e executo junto com toda a empresa esse plano para sair do outro lado e conseguir ter os melhores indicadores e o time começa. Time não, desculpa. O produto começar a performar. Porque a gente confunde muito essa questão de performance de time e produto. Eu olho o produto só. O produto que tem que performar. E o time performa ou não conforme o produto. Então, como eu executo é nessa sequência? O time de ProDops olha as jornadas que importam para o gestor de produto que ele não tem capacidade e a gente vem de trás para frente e se encontra com ele. E aí fornece toda a gestão possível para ele executar. Parece fácil falando assim, mas é um grande desafio. Curti muito essa tua visão de que enquanto a pessoa de produto está pensando ali no discovery, você já está olhando na direção oposta. Quais são os elementos essenciais de Product Operations? Métricas, o que mais? Então, aí é um ponto bom. Eu tenho até um vídeo aqui que eu estou lutando para terminar a edição dele sobre a observabilidade. Aliás, eu vou lançar vários conteúdos sobre a observabilidade. Quando a gente fala de observabilidade, nós falamos de um campo muito amplo. Quem vem de agilidade, eu venho de agilidade há mais de 20 anos, a gente fica viciado em falar só de métricas. Métrica, ela é importante no depois. A métrica, por si só, ela não vale nada. Não tem uma métrica que seja útil antes de eu ter um plano. Existem métricas de negócio, métricas de produto e as métricas que me importam para eu fazer o meu trabalho. GMV, lucro, não, independente do seu negócio, são métricas que você vai olhar, mas o seu negócio está interessado. Ela está olhando, inclusive, o depois que o serviço foi prestado. Algumas métricas de produto também são universais, métricas de infraestrutura como os Golden Signals do SRE, que são métricas básicas ali da infraestrutura, métricas DORA, que são métricas de fluxo, para você entender se a sua peça está chegando com qualidade, são métricas universais, mas são métricas fáceis. São métricas que hoje você pluga uma ferramenta, ela colhe para você. Não é tão simples assim, mas é muito mais simples do que era há 5 anos, etc. Mas só que a métrica ela vem depois. O que eu olho hoje como observabilidade, existe as jornadas. Literatura de produto, ela fala só de discovery e delivery, muito simplificado. Deveria falar pelo menos de operação, discovery, delivery e operação.
Mas mesmo assim, quando você traz para o ponto de vista da peça e do time que entrega, essas jornadas elas são bem amplas. Quando eu pego o delivery, eu quebro essa jornada em jornadas mais profundas, eu entro no fluxo do time, eu tenho o planejamento, o desenvolvimento, a integração, o deploy, a entrega, a promoção. Então, quando eu começo a quebrar, identificar cycle times, quanto mais eu aprofundo, eu posso ir em várias dimensões. Muitas vezes, vou pegar um gargalo super comum que ficou bastante popular no mercado. Ao longo dos anos, pela facilidade em tecnologia, a gente tirou o pé, isso falando no mercado geral, todo mundo com esse problema, tiramos o pé da automatização e transferimos para um trabalho humano de code review. Code review era uma prática de exceção no passado. Ela virou um cycle time. Não, eu não sei dizer qual foi o fenômeno, suspeito de algumas coisas, mas isso não existia há 15 anos e hoje é um vírus, eu considero um vírus. Todo time tem uma fase de code review. Aí você vai olhar no detalhe, eu já entro, é uma das primeiras coisas. Então, eu já tenho alguns gatilhos de consultoria que assim é comum em todos os. Eu vou comentar algumas aqui, mas code review é uma delas. Aí você vai olhar por quê? Você vai olhar para a pipeline, ela é extremamente fraca, frágil. Ela virou um empacotador. A gente tinha lá atrás uma maturidade muito forte de colocar ferramenta para fazer esse code review. No detalhe, você pega um ecossistema Java ou .NET, mas eu vou pegar o Java que era o que eu era quando era back-end lá atrás. 2006, eu tinha um conjunto de 8 ferramentas que elas hoje, mais de 15 anos depois, elas são melhores em conjunto e todas elas existem do que qualquer ser humano é capaz de avaliar um código. Você pega Java, é grande parte do mercado. Muita gente usa Java. Vai olhar a pipeline. Não tem essas ferramentas hoje, 15 anos depois. Eu pergunto por quê? Muita gente não sabe, muita gente não tem esse rigor. Enfim, a gente foi tirando o pé da automatização e colocou o pé em processo. E quando tem olhar humano, sempre tem erro. E piora o time. Então, eu peguei só um fator. Existem diversos quando eu abro a jornada. O time de ProDops ele vai olhar cada cycle time, ele vai tentar identificar onde é que está o problema. E tem que ser um time multidisciplinar para ter esse conhecimento. Chama o arquiteto, cara, o que é que está faltando aqui? Chama o DevOps, o que é que está faltando aqui? Tem um conceito na SRE chamado Eliminate Toil, que é eliminar a labuta, né, em português, que é aquele trabalho pesado de ficar batendo no pino lá da esteira. O time de ProDops vai olhar esse toil. Ele vai olhar o que é que tem de trabalho humano. Cara, tem trabalho humano? Vamos medir. Aí é onde a métrica entra. Primeiro, eu tenho que fazer um trabalho de descobrir o que eu tenho. Como é o meu processo? Mapear, fazer um desenho, joga no Miro. Começa aqui, faz isso, tá? Eu jogo no Miro. Equivalente. Mapeio cada passo e cada humano responsável por cada ação. Essa ação eu poderia automatizar? Eu não preciso automatizar tudo. Aí aqui entra as métricas. Quais métricas são efetivas para a gente agora? Agora eu sei onde medir um code review. Que métrica eu posso associar ao code review? Então, a métrica ela tem que entrar depois. Existem tipos básicos dentro da observabilidade, que é o chamado MELT. Né? Até a AWS se chama Melta, que é métricas, eventos, métricas, eventos, logs, traces e alarmes. Antigamente era só melt, a gente deixava alarme em outra capability, né, em outro bloco. A AWS juntou esses 5. Métricas é só um deles. Você tem 5. Então, e os outros? As pessoas que não são técnicas, elas sofrem muito nesse momento, porque elas não têm conhecimento e elas não sabem como levantar a mão. E esse é um problema. Como é que está a minha operação? Aí eu jogo minha operação, eu mapeio minha operação. Olha, a partir de um ponto que eu disponibilizo uma aplicação, o time X atua, então tem o processo Y, quem eu aciono, tem uma monitoria, alarma dessa forma, etc. Eu meço, aliás, eu mapeio meu processo.
Na hora que eu estou investigando isso, eu vou começar onde é que eu estou gastando energia? Tem muito incidente? Qual é a métrica que olha incidente? Availability. Tá. Tem muito incidente ou os incidentes são demorados? Não, incidentes são demorados. Qual a métrica que está associada a isso? Uma muito boa chamada MTTR, que está lá nos DORA Metrics, que é o Mean Time to Restore ou Recovery, o tempo médio que o sistema leva para retornar. Eu nem sabia que isso existia. Eu tenho que perguntar. Eu, como Prodops, por exemplo, tenho que investigar muito parceiro junto com a área de operação. Como é que vocês acompanham isso? Cara, se você for na operação, está tudo na ponta da língua. Eles têm tudo, ninguém usa. Toda operação tem todas as ferramentas. Aonde você chega? Sempre todo mundo tem tudo e não serve para nada. É impressionante. Então, quais são como é a operação? Aí eu identifico qual a métrica. E aí eu monto um plano de como resolver aquilo. Cara, o MTTR está ruim. O que é que afeta o MTTR? Vem cá, SRE, vem cá, infraestrutura. O que é que afeta o MTTR? É porque quando abre um ORRUM, a gente demora a localizar as pessoas. Então, o, o que é que como é que vocês tratam isso? Não, existe um conceito chamado on-call site, on-call meeting, etc. Tem o, Tá, isso está estruturadão, não temos nem ferramenta. Então você começa a investigar as coisas certas para tentar identificar. Aí é onde a métrica ajuda. Mas eu cometi muito isso. Eu tinha um templatezinho de métricas básicas, eu chegava na consultoria, não, você tem que implementar essas métricas. Gastava 2, 3 meses implementando aquilo. No final, eu não tinha feito plano nenhum para solucionar os problemas. A métrica só dizia o que todo mundo já sabia, só que agora eu tenho números. E no fim, ninguém está satisfeito. Então, no modelo de ProDops que eu estou trabalhando, primeiro a gente observa, mas observa não só com métricas. Eu mapeio a jornada, eu identifico quais são os gargalos, aí eu coloco métricas específicas em determinados pontos, ou monto um plano para colocar. E isso em conjunto, só em você montar um plano, você vai começar a destravar e descobrir quais são as métricas adequadas. Esse modelo da operação, por exemplo, que eu citei, você tem. Tem um pedaço aqui dentro do MTTR que é o tempo de troubleshooting. Mas por que é o tempo de troubleshooting? Aí você vai ver, o dev precisa mandar um e-mail solicitando acesso a um log, que alguém vai parar para mandar o log para ele. Aí pronto, você perdeu a guerra. Você não consegue acionar. Então, essa análise do processo é muito mais importante do que ter a métrica em si. Bacana porque muitas vezes a gente vê times utilizando métricas como fim e não como uma ferramenta para te dar respostas. E aí você trouxe muito essa questão de eu vou montar meu plano de ação e aí ali eu vou utilizar certas métricas que me ajudem a dar respostas e até implementar esse plano de ação. Pessoas para trabalhar com ProDops, mais de produto ou mais de engenharia? É mixing feeling aqui na minha resposta. Eu comecei achando, por exemplo, há uns 2 anos eu acreditava que, cara, eu consigo converter mais as pessoas de agilidade e produto para trabalhar em ProDops do que as pessoas de engenharia. As pessoas de engenharia seriam mais fim. Fim não, parceiros, mais acionáveis. Só que hoje, depois de várias turmas no curso de ProDops, eu tenho tido mais sucesso em treinar as pessoas de tecnologia para aprenderem produto. Não como gerir produto, mas justamente nesse trabalho de apoio, que é difícil. Uma pessoa que é técnica, que ela é da área técnica, ela tem o que eu chamo da ilusão do controle. Ela não importa o negócio, o formato de tecnologia é quem dita, e é assim que tem que ser. Sendo que é totalmente o oposto. A tecnologia não importa. A gente já resolveu tudo em tecnologia, entre aspas, aqui no exagero da palavra. Mas quando a gente olha para 20 anos, 15 anos atrás, 10 anos atrás, cara, eu não tenho os problemas que eu tinha. Eu consigo colocar qualquer coisa no ar rápido, instantâneo, com as tecnologias de hoje. E por que eu não consigo fazer isso? Porque aí entra compliance, modelo organizacional, modelo operacional. Aí quando você vê, é muito mais uma questão de
inversão de o que eu deveria entregar, ou seja, uma pessoa de tecnologia, ela tem que olhar para o produto, o que é que aquele produto resolve e pensar nessa fase do produto, nessa fase do negócio, qual é a tecnologia adequada para eu atingir esse objetivo. Isso é dificílimo para uma pessoa de tecnologia pensar, porque ela já pensou no cluster Kubernetes, com GitOps, enfim, com Kafka. É dificílimo. Isso é difícil de tirar. Em contrapartida, na hora que ela quebra essa ilusão do controle e ela consegue enxergar e ter uma visão de produto, ela já tem todas as ferramentas que ela conhece como cria e como opera. Então, acho que é um meio termo. Primeiro, para atuar como ProDops, você precisa entender que você vai ser um concierge. Você não é o principal, você não é o chefe do restaurante, mas também não pode ser tão simplório como o garçom. Você tem que ser, não é só tirar o pedido, você vai ter que ser um super especialista em vinho, etc., mas entender que, cara, o gestor do produto está ali para administrar e você precisa agora munir ele de tudo que é necessário. Tem pessoas de agilidade que treinaram comigo, estão fazendo ProDops, tem pessoas de engenharia, então tá misto ainda. Eu não consigo dizer qual é o melhor perfil. Não saberia te dizer. Mas quando as pessoas entendem isso, a tecnologia entende que é product-led e produto agilidade entende que ela não precisa aprender Kubernetes, ela não precisa ser DevOps, mas ela precisa entender quais são as jornadas que a peça e o time passam. Muitas vezes você pega um agilista, ele foca no processo. Às vezes ele nem conhece o time, mas a peça ele não sabe nada. Então ele passou dessa fase aqui, ele não sabe a vida que tem lá do outro lado. Cara, um gestor de produto que não sabe o que aconteceu ontem no incidente do produto dele, ele já perdeu a guerra. Ele já não participa das tomadas de decisões que são importantes do produto dele. Ele já foi deixado de lado. A mesma coisa é uma pessoa de tecnologia, arquitetura, engenharia, que ela não participa das definições de resultado que o produto deveria alcançar. Vou dar exemplo. A gente precisa escalar aqui, vamos abrir uma regional no meu produto. Qual o impacto que aquilo vai ter? Parece trivial, mas é o que acontece todo dia. As pessoas de tecnologia não são envolvidas nesse impacto para demonstrar viabilidade. E quando há esse envolvimento, aquela cultura do medo predomina. Você não diga que não é possível. Tenta maquiar aí, assim. Então, a quebra dessas culturas é o que vai definir ali o sucesso de você conseguir atuar bem como um ProDops. Mas, enfim, nesse primeiro momento, eu diria que é uma área ainda muito jovem que tem espaço para todos os perfis, dado o volume de necessidade de trabalho que existe. É impressionante. Assim, é terra arrasada em todas as grandes empresas. Algumas empresas, grandes empresas, o modelo projeto de sustentação funciona muito melhor do que o modelo de produto, porque ela foi feita Muito, para aquilo. muito bom. Eu vejo que no teu treinamento que você ministra de Product Operations, você recomenda a criação de um Product Deck, certo? O que é isso? O que é esse deck? Quem deve criar, quem deve manter, para que ele serve, qual a importância disso para o dia a dia? Vou deixar também para quem vai assistir, eu tenho um site chamado produtoreativo.com.br, onde eu estou colocando alguns conteúdos, já coloquei do Product Deck lá, para quem quiser ver o que eu estou falando aqui, ver em texto e ver mais profundo, mas em super resumo, o Product Deck era um artefato que eu dei esse nome, mas no modelo Toyota, tem um famoso A3, que é um report que você colocava ali na fábrica para análise de causa raiz, tanto de problema como otimização do processo, porque não é só problema, você tem oportunidades também. Então, eu sempre fiz aquilo há muito, assim, sei lá, primeiro devo ter montado em 2003, quando eu li um dos primeiros livros ali de Toyota, Lean, etc. E eu vim fazendo aquilo para mim. Chegou um determinado momento que eu trouxe aquilo para dentro da cultura de produto que eu estava tentando fazer. Eu não tinha um nome melhor, deu um nome super criativo ali de Product Deck, que é um deck onde eu tento
colocar, já tive diversos formatos, inclusive, hoje eu tenho um formato bem opinativo, onde eu coloco, principalmente, eu tenho um formato um one page e tenho um formato um pouco mais extenso, onde eu coloco qual o propósito do time, qual a visão, etc e tal, quais são os serviços, quem é o time que opera aquele produto, um desenho arquitetural mínimo de fronteira e quais são os principais indicadores de negócio. Isso é meu one page. Aí eu vou avançando, eu coloco quais são as jornadas, quais são os gargalos. Depois que eu mapeei, eu já tenho todo um mapinha de gargalos e cycle times que eu preciso resolver. E ele é um guia que me serve para ter uma resposta rápida sobre o produto. Muitas vezes eu esqueço até o nome de uma pessoa, um stakeholder envolvido, então eu tenho tudo isso mapeado. Então, uma resposta rápida, mas principalmente um guia do que eu preciso ou que outras pessoas precisam entender do meu produto. Então, eu compartilho, ele é público. Eu deixo isso compartilhado. Olha, o meu produto é isso, está aqui o produto vision dele, o que ele serve, com as personas, papapá. Quem é o time que atua nele, confuso, escala, se isso for possível, indicadores principais de negócio, arquitetura básica e um artefato que eu construo chamado matriz de confiabilidade, que é justamente aquele desenho do produto. Olha, o meu produto são esses componentes. E eu coloco numa matriz as aplicações, nas colunas, as aplicações que o meu time cuida, nas linhas todas as dependências entre elas. E aquilo eu compartilho inclusive com a área de negócio, porque eu transformo aquilo numa dashboard, eles acompanham o que está fora, o que não está, e todo mundo entende o meu mapa. O meu mapa é isso aqui. Se tiver alguma coisa fora, está te afetando de algum jeito e você consegue minimizar do seu lado, enfim. Então, o Product Deck é essa carta, é um deck onde eu tenho as informações que alguém quiser saber sobre o meu produto. Deixa eu ver aqui o Product Deck dele, deixa eu ver. Tem as informações básicas. E link para tudo, para as documentações, etc. Então, é um guia ali para eu manter o meu produto vivo. Atrelado a ele, aí tem um conjunto de práticas e outros artefatos que eu tenho praticado e feito ali no dia a dia. Mas ele é a base de tudo, assim, nasce com ele, a partir dele eu vou montando, na hora que ele tem o meu desenho, meu status quo, meu as is, eu vou montando planos de confiabilidade, como eu chamo, para ir melhorando a qualidade daquele produto. Cara, sensacional, Cristiano, sensacional. Porque ali no teu site, no produtoreativo.com.br, eu estava vendo no teu treinamento que você dá uma importância muito grande ali pro Product Deck, né, pro Produto Deck. E aí você tem ali o plano de confiabilidade, maturidade das capabilidades, né? Você fala muito da análise de maturidade das capabilidades, mas deixa eu trazer aqui um assunto um pouquinho polêmico. No mercado, fala-se muito que ProdOps, Product Operations, vai matar a agilidade. O que você tem a me dizer sobre isso? Assim, agilidade já é um termo complexo. Já se fala de matar agilidade há mais de 15 anos. A própria agilidade, o que é agilidade? A definição de agilidade é muito complexo, porque a gente, no fim, acaba sempre citando o Manifesto Ágil como o balizador. Só que você pega, dentro do Manifesto Ágil, Scrum, XP e Crystal. Só sobrou Scrum. Agilidade é Scrum. Kanban não é agilidade, mas enfim, vamos tratar que Kanban é agilidade. Sobrou Scrum e Kanban. Agilidade é isso. Prodops não vai matar isso. Não vai matar. Inclusive, o Prodops deve funcionar conforme a sua cultura. A ideia do Prodops não é chegar transformando ou mudando. É justamente fazendo o trabalho de o que é que está faltando e deixa eu completar. Então, o que a gente vai fazer é, seguindo até uns princípios do Kanban, né? Não mudar nada, usar o que tem. Então, chegou, eu vou olhar o ambiente, eu vou mapear. Se o seu Scrum não estiver servindo para nada, vai morrer, porque eu vou fazer um plano de confiabilidade para consertar aquilo. Mas não é objetivo mudar o formato que a Squad está fazendo. O objetivo é eu vou observar, traçar um plano, aliás, uma identificação do toil
dos trabalhos repetitivos e que podem ser automatizados ou melhorados, e junto com o time formar um plano. Então, não acredito que vai matar, porque não é esse o objetivo. E não é na linha direta de fazer isso. O grande problema é que a gente vendeu meio que agilidade como aquela pílula sagrada, assim, o snake oil, né? O snake oil ali, o óleo de cobra que resolve qualquer coisa. Aí tem diversos frameworks, etc., que no fim das contas tentam mudar a empresa, tentam mexer em cargo, criar estruturas, numa visão muito. Uma palavra correta para isso seria muito utópica, no sentido de muito sonhadora. Não é realista uma execução dessa. Você chegar querendo mudar a essência da empresa. Então, só por conta disso, eu não creio que Prodops vá influenciar no sentido de matar a agilidade. Agora, tem um ponto importante e que eu estou acompanhando. Muitas áreas de Business Agility que foram montadas, elas estão sendo desmontadas. Em algumas empresas se conversa em transformá-la em uma área de Prodops ou colocá-la dentro de uma área de Prodops. Então isso é uma realidade. Eu não vou citar nomes aqui, até porque, como consultor, nem posso citar o nome de cliente. Eu trabalho na Accenture, então o Brasil inteiro é meu cliente, as grandes empresas, mas tem várias grandes empresas que estão com esse plano em execução. Então isso está muito claro. Aquele modelo de Business Agility, ele vai sofrer alguma coisa, porque ele já está acontecendo isso. Então, tem aí um punhado de empresas, pelo menos, que já estão em execução. Então, na hora que isso começar realmente a se popularizar, com certeza pode haver uma grande mudança no mercado. Eu tenho visto exatamente isso que você acabou de falar. Eu não sei se é um merge entre agilidade e Prodops, mas alguma coisa nesse sentido. E a agilidade meio que se tornou uma coisa tão etérea que fica difícil de alguém dentro de uma empresa atualmente. Primeiro, porque muito do conhecimento da agilidade virou commodity. Então, você vê hoje, por exemplo, times que já não tem mais um Scrum Master dedicado. Você não tem mais um Agile Master dedicado, porque você não precisa mais de uma pessoa para rodar os eventos. O time já tem esse conhecimento e já toca isso no dia a dia. Bem, se agilidade não é só tocar os eventos, o que é? Fica, como você falou, fica difícil de definir o que é agilidade. Por isso que a gente está vendo realmente esse movimento aí no mercado. Né? E muitas áreas virando Prodops, os agilistas têm um papel fundamental ali dentro. Tem um papel que eu trabalho, eu conheci ele no XP, que é chamado Tracker. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube chamado Prodops. E eu já gravei há muito tempo atrás sobre esse papel, sobre o tracker, o Fala, rastreador. Cara, fala sobre esse papel do tracker, onde você fala que é um dos papéis mais importantes ali no teu site, no produto reativo. Fala um pouquinho sobre isso. esse papel do tracker, o XP tinha uns 12, por isso o XP não conseguiu vencer o Scrum, porque tentava abarcar muita coisa. O Scrum definiu 3 papéis, né? O XP tinha 12. Um deles era o track, mas não era só do XP, tinha outros modelos ágeis métodos ágeis que também falava do tracker. O papel do rastreador, naquela época, nós estamos falando de 2000, na virada ali, já tinha essa necessidade, né, do que hoje a gente chama de mundo VUCA, BANI, já estavam sentindo naquela época de complexidade. Até aquele momento era muito comum um time 1 para 1. Você tem uma equipe que cuida de uma aplicação que faz uma determinada coisa. Então, um sistema contábil aqui, enfim. Ao longo do tempo, isso foi ficando muito complexo. Você já tem 3 equipes que cuidam de várias aplicações que formam uma plataforma. Hoje é impossível voltar para o mundo anterior, porque eu tenho um mobile, eu tenho uma série de canais. Então, a vida naturalmente ficou bastante complexa. Cada complexidade dessa existe uma linha de rastreamento que você precisa para alinhar os objetivos do negócio. Tem os objetivos do negócio e tem a construção das peças que entregam aquele negócio. Então, naquela época já era complicado, já estava ficando bastante complicado, sentiu a necessidade desse rastreador. Ou seja, vai ter um sprint, em resumo, vai ter um sprint agora, eu vou fazer o papel de Scrum Master, que era assim nessa época, você vai fazer o papel de tracker nessa sprint,
fulano vai fazer um papel de teste, assim vai. Era todo mundo full stack, né, nessa época. Meio que isso. Na próxima sprint, eu vou fazer agora o tracker, você vai fazer o Scrum Master, e assim ia. O que era o papel do tracker? Era realmente, cara, vou coletar todas as informações necessárias para a gente entregar esse sprint, de 40 dias na época, era o que a gente conseguia fazer. Então, esse papel ao longo do tempo morreu, não ouvi falar mais no mercado. No vídeo que eu gravei, eu tenho várias citações de livros da época onde eu aprendi, entre 2000 e 2004, aproximadamente, vários livros que saíram com essas referências, e foi um papel que eu fui fazendo ao longo da minha carreira. E quando eu fui para produto, foi um papel que mais me ajudou. Eu sou naturalmente um tracker. O Product Deck é uma peça onde eu saio para coletar as informações, traquear todas as informações do meu produto e colocar numa peça. Só que a maior parte das peças que eu tenho na minha forma de execução do produto são baseadas nisso, que é observabilidade. Eu preciso traquear tudo que está acontecendo, não é só métrica. Eu preciso entender toda a jornada, quem faz o quê, quais são os alarmes, os eventos, começar a traquear toda essa informação. Então, um papel que eu acho fundamental para o agilista era ele se tornar um tracker. Ele, em tese, deveria ser sempre, porque se é ele quem está olhando sempre a jornada do time inteiro, em tese ele deveria conhecer tudo o que está acontecendo. Se não, ser a primeira pessoa responsável por procurar informação. Então, por isso que eu acho que tem ainda uma oportunidade muito grande para todos esses papéis que existem hoje, consolidados, de agilista, etc., desempenharem muito forte dentro do modelo ProDops, porque há muita coisa para se fazer. Cara, muito legal. Já indo para os finalmente, deixa eu te fazer uma última pergunta. Existe essa coisa de ProDops escalado? Então, eu estou trabalhando com essa vertente, porque os meus clientes já têm Business Agility. Todo mundo já fez. Quem tinha que fazer, já fez. Quem não fez, já vai para outro estágio. Mas eu estou trabalhando num modelo onde eu começo num ProDops solo, como eu chamo, avanço para um ProDops team, para depois eu ir para um ProDops escalado, um ProDops realmente empresa como um todo. ProDops escalado, eu estou trabalhando com alguns conceitos que já existem e estão bastante consolidados, como por exemplo, conceito de API Management como gestão. É um conceito que a Salesforce quando ela comprou a MuleSoft, ela tem divulgado muito, que é você fazer gestão das áreas a partir de um contrato de API, contratos de API, mas não só o contrato em si, como SLA, como a gente faz com qualquer SaaS que a gente compra, só que a gente não faz isso internamente. É impressionante, a gente não faz com nossos produtos aquilo que a gente faz com os terceiros ou os terceiros fazem conosco. Quer ter um contrato de API, ter um SLA, você contrata qualquer API no mercado, você tem uma sandbox, você não fornece sandbox para suas áreas. Então, trazer aquela gestão, como eu faço de API. Então, tem vários desses modelinhos que eles olham só um problema, mas eles são bastante efetivos, gestão por API, etc. Então, eu empacoto tudo num modelo, olhando para a empresa sendo product-led, ou seja, numa visão de produto, eu tenho um post sobre isso chamado Engenharia de Produto, lá no Produto Reativo, onde eu comento um pouco sobre essas dimensões. A partir de uma visão de produto, como é a engenharia, como é a gestão dessa engenharia que deveria ser. Aí eu trago tudo isso para dentro desse modelo. Uma área que vai alinhar esses contratos de produtos internamente, não só internamente, externamente também, mas principalmente internamente. Como é que as áreas vão olhar para os seus negócios como produto. E a partir do produto, como a engenharia se adequa ao produto. E isso quase ninguém tem feito. A gente olha só engenharia, olhando para engenharia, produto só produto, mas não tem essa junção. Então, eu tenho trabalhado nesse formato para escalar o ProDops dentro da empresa. Cara, muito legal, Cristiano. Muito legal mesmo. Bacana. Bem, chegando aí no nosso finalzinho do nosso episódio, qual seria a tua mensagem final aí para quem quer aprender mais sobre
ProDops. Fala um pouco sobre o teu treinamento, o que você ensina nele, qual é a pegada, como funciona. Manda ver. Não, perfeito. Assim, eu sou um pouco suspeito para falar porque tem muito skin the game aqui no jogo, dado que eu guinei minha carreira novamente para uma área que ela está em construção. Então, com certeza tem paixão envolvida. Mas, justamente por ter guiado a minha carreira para esse tema, é porque eu acredito que é o tema que ela existe, as empresas precisam, como precisa de contabilidade, como precisa de DevOps, etc. E quase ninguém está executando isso. Ou seja, um tema que tem tudo para estourar e não tem volta. Na hora que você entende que eu tenho um problema para habilitar a gestão de cultura, primeiro, eu só transformo via produto. Não tem outra alternativa. Isso os nativos digitais demonstraram. Se eu for para o digital, eu só transformo via produto. Para eu transformar via produto, eu preciso ter gestão de produto. E aí eu descubro que é difícil fazer gestão de produtos. Eu não crio a cultura, o ecossistema e mantenho isso sem a gestão. Então, não tem volta. Nisso, eu estou com um treinamento ali de ProDops, onde eu já mudei bastante e ele vem evoluindo com os feedbacks. O treinamento era bem extenso no começo, eu fazia em 4 dias de 4 horas. E pelos próprios feedbacks dos alunos, a gente diminuiu para 2 dias. Eu tirei muita coisa que já está público, a pessoa pode estudar depois, ler como complemento, e foco muito nisso de qual é a linha. Eu apresento o Prodop Solo, em cima disso aqui que eu falei, dando um exemplo de vida real, exemplos de vida real. Prodop Solo, como é que eu transitaria para o modelo time, e dali finalizo com o modelo escalado muito mais conceitual, porque não tem como simular em treinamento. Mas o modelo time é o que a gente treina durante o treinamento, ou seja, eu trago uma situação onde a gente vai fazer uma análise de 2 times diferentes, em 2 situações diferentes, para montar um plano de confiabilidade para essas equipes. E aí a gente sai com as peças e o formato da execução. E agora muito focado. 2 dias bem intensos ali para as pessoas sentirem as dificuldades. Porque eu gosto muito do laboratório. É o meu formato preferido. Assim, passar só o conteúdo, já fiz muito. Inclusive, eu tenho um curso aqui dentro da Accenture, na verdade, um treinamento de 3 horas só, onde não dá tempo de treinar, é mais conteúdo. Só que aquela coisa da vida real, quando você vai para campo, que é outra pegada, é outra história, eu tento trazer para dentro do treinamento para as pessoas sentirem realmente que não vai ser tão simples. Eu falo uma coisa que é bonita, mas na hora que você vai executar, mapear, descobrir as informações, aí sim, apesar de ser laboratório, eu trago ali uns experimentos de vida real para as pessoas perceberem como vai ser trabalhoso, como vai ser complicado e que requer ali uma dedicação realmente diferente do que tem feito. Então, quem quiser, fiquem convidados aqui, produtoreativo.com.br, lá tem o /Product Ops, mas você acha fácil o curso ali no menu, mas principalmente eu convido para navegar no site, ver o material que eu já compartilhei, eu estou tentando, eu estou pegando, eu estou escrevendo o material do curso num formato livro, num formato texto, para jogar todos lá no site. Eu tenho tudo aquele slide, mas slide depende de alguém estar te explicando alguma coisa, então eu não quero só pegar os slides e jogar no site, eu quero realmente contar a história, então está um pouco mais lento, mas vão acompanhando lá que tudo que eu sei e estou fazendo de Prodops vai estar naquele site. Sensacional. Queria agradecer a tua presença aqui no Valorcast. Ótimo, maravilhoso. Muito obrigado mesmo, Cristiano. Obrigado, Eu, cara. eu que agradeço aqui a oportunidade de falar de Prodops. Legal. Muito bom. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado e aproveita para seguir o Valorcast. E até a próxima.